Oi pessoal, aqui é Natanael e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre soluções de problemas em mecânica básica, usando como tema aqui trabalho e energia. Esses vídeos fazem parte do curso de Física 1 do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e servem de material complementar para que os alunos melhor compreendam o conteúdo. Hoje resolveremos um problema do livro do Young Friedman, da 14ª edição, capítulo 7, problema 7.45. O problema diz o seguinte: uma pedra de 15 kg desliza de cima para baixo ao longo de uma colina coberta de neve, deixando o ponto A com velocidade de 10 metros por segundo. Não há atrito na colina entre os pontos A e B, mas há atrito no nível do solo, a base da colina, entre B e a parede. Após chegar à região horizontal áspera, a pedra se desloca por 100 metros e então colide com uma mola de leve, porém comprida, com constante elástica de 2 newtons por metro. Os coeficientes de atrito cinético e estático entre a pedra e o plano horizontal são de 0,2 e 0,8, respectivamente. Item A. Qual é a velocidade da pedra quando ela atinge o ponto B? Item B. A que distância a pedra comprimirá a mola? Item C. A pedra se moverá novamente após ter sido parada pela mola? Então, essas são as três perguntas que eles me fazem. Então, é um problema que não apenas envolve o conceito de energia potencial, energia cinética, né, conservação de energia, mas também envolve dissipação de energia, porque aqui você tem força de atrito, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui o item A. Então, esse item A é o item que envolve basicamente conservação de energia, tá certo? Porque note que de A para B, você não tem nenhuma força dissipativa atuando. Então, ele vai conservar a tua energia. De modo que basta você escrever qual é a energia no ponto A e igualar a energia no ponto B, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a energia aqui nesse ponto A? Desse ponto A, ele diz que você tem uma velocidade, o bloco tem uma velocidade, então logo você tem energia cinética, mv2A sobre 2, mas ele está a uma certa altura em relação ao nível zero que você definiu. Então você tem aqui uma energia potencial gravitacional, mgh, tá certo? No ponto B, você está no nível zero de energia, então você não tem o zero de altura, quer dizer. Então a sua energia potencial gravitacional é zero, de modo que só lhe resta energia cinética. Então toda aquela energia potencial se transformou em energia cinética. De modo que eu posso escrever aqui como sendo mvb ao quadrado sobre 2. Se você iguala essas duas equações, porque você pode igualar, porque você tem conservação de energia, neste caso, você encontra qual é essa velocidade em B, tá certo? Então, você pode escrever essas duas equações, né? Quando você igualar, você vai encontrar, eu deixo como exercício para vocês mostrarem que VB ao quadrado é igual a VA ao quadrado mais 2 vezes GH, onde esse H aqui é 20, né? Que é 20 metros. Se você substituir esses valores que ele dá, né, de VA, né, a velocidade no ponto A, igual a 10 metros por segundo, o G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e esse H igual a 20 metros, você vai encontrar que esse VB é aproximadamente 22,2 metros por segundo. Tá certo? Então o item A está resolvido aqui nesse cantinho aqui embaixo, tá bom? Então tá feito. Vamos passar agora para o item B. O item B quer saber, depois que ele passa pelo ponto B, que vai em direção à mola, ele percorre todos esses 100 metros, né? Bate na mola e comprime a mola. Então ele quer saber qual vai ser essa distância, essa compressão da mola. Note que aqui você já não tem mais conservação de energia, tá certo? Porque neste percurso entre B e a mola,
você tem força de atrito atuando no teu problema. Então, em princípio, você não pode igualar a energia no início à energia no final. Então, é um probleminha um pouquinho mais complicado. Então, vamos aqui, item B. O que você pode fazer aqui, né, para salvar, entre aspas, a sua conservação de energia, é basicamente você perceber que essa energia no início, ela vai ter que ser igual a essa energia no final, mais alguma coisa aqui, certo? Porque se você perdeu, mas você sabe que no total essa energia tem que estar em algum lugar, então você sabe que você tem que somar com alguma coisa. E essa alguma coisa que você soma, nada mais é do que essa energia dissipada. Tá certo? Então, a energia no início é igual à energia no final, mais essa energia que se perdeu pela dissipação. E essa energia dissipada, ela é menos o trabalho aqui dessa FAT, certo? Dessa força de atrito, tá certo? Menos porque o trabalho da FAT é negativo, com esse menos é positivo, então a energia dissipada toda é positiva, tá certo? Ora, então desta forma eu consigo resolver o meu problema, tá certo? Basta eu olhar qual é a energia no ponto B, que é uma energia puramente cinética, e depois eu olho a energia no final do meu movimento. Tá certo? Mas para isso, eu preciso primeiro saber qual é a velocidade que ele vai chegar logo antes de tocar a mola. Tá bom? Então eu vou aqui chamar esse ponto aqui onde ele vai começar a tocar a mola de ponto C. Tá certo? Então vamos descobrir primeiro qual é essa velocidade que ele chega pouco antes de tocar a mola. E aí eu vou usar essa equação aqui que eu acabei de escrever. Então, eu escrevo aqui, olha, qual é a energia no início? É a energia no ponto B, que é puramente cinética. mvb ao quadrado sobre 2. Qual é a energia no ponto C? É uma energia também puramente cinética. mvc ao quadrado sobre 2. Mas eu sei que eu não conservei energia, porque eu perdi a energia por dissipação. Então, eu tenho que vir aqui e somar menos o trabalho da FAT. Então é menos, aqui a FAT é normal vezes μ cinético, vezes esse deslocamento aqui L, que é de 100 metros. Tá certo? Quando eu faço essa conta, certo? Substituindo aí esse Lzão por 100 metros, esse valor de μ cinético, que é igual a 0,2, né? A normal, né? Pegando a massa de 15, a gravidade 9,8 e por aí vai, eu deixo como exercício para vocês mostrarem que essa velocidade VC, ela é igual aqui a 10 metros por segundo. Tá certo? Então notem que ele vinha lá do ponto B com a velocidade de 22 metros por segundo. Quando ele passou por toda essa região que tem atrito e chegou e começou a colidir ali com a mola, ele perdeu bastante de velocidade. Ele só tem agora 10 metros por segundo de velocidade. Toda essa energia cinética que ele tinha antes, que agora não tem mais, foi perdida por dissipação devido à força de atrito. Então eu vou aqui, para a gente economizar espaço, eu vou aqui e vou escrever que aqui neste ponto, VC é igual a 10 metros por segundo, tá certo? Aí, escrito isso, né, quando o bloquinho tá para bater aqui na mola. Aí, escrito isso, eu posso apagar essas equações para me liberar um pouquinho de espaço aqui, tá certo? Então, vamos lá. Aí, agora eu vou repetir a mesma análise para pouco antes de ele colidir com a mola, tá certo? Então vamos lá. Então, pouco antes de ele colidir com a mola, o que acontece? A energia no início do movimento aqui é uma energia puramente cinética, que é mvc ao quadrado sobre 2. Tá certo? A energia depois, o que vai acontecer? Ele vai colidir com a mola, certo? E vai deformar a mola. Então, a energia no final vai ser uma energia puramente potencial elástica. Então, vai ser kx ao quadrado, onde x aqui é a deformação da mola, sobre 2.
tá certo? Só que nota que, de novo, enquanto ele está deformando a mola, ele também está perdendo energia por força de atrito. E de novo eu tenho que botar então aqui menos o trabalho da força de atrito, ou seja, menos de novo aqui normal, né, que é mg, né, vezes mi cinético, vezes o deslocamento que ele teve, que é x. Tá certo? Então, quando eu resolvo esse problema, nota que esse problema agora virou um problema de uma equação quadrática. Eu tenho que resolver, no final das contas, um problema de equação quadrática que, quando eu substituir esses valores, e aí eu também deixo para vocês como exercício, quando eu substituo esses valores, eu fico com a seguinte equação. X ao quadrado mais 29,4x menos 750, isso daqui é igual a zero, certo? Aí a gente resolve isso por Bhaskara, uma das equações vai ser física, a outra não, certo? A outra não vai ter nenhuma utilidade, de certa forma, né? Não vai ter efeito físico real. E aí você encontra que a solução correta, e eu deixo para vocês mostrarem também, que depois de alguma álgebra, essa solução vai ser igual a 16,38 metros, tá certo? Então, essa é a solução da deformação da mola depois que ele passa por essa região com atrito, tá certo? Então, notem que é um problema relativamente difícil no sentido de que, enquanto ele deforma a mola, ele ainda continua perdendo energia. Você não pode deixar de botar essa contribuição de energia que é perdida, né, que é dissipada, durante a compressão da mola. Então, tudo bem, vamos agora para o item C. O item C quer saber se a pedra vai se mover após chegar nesse ponto de compressão máxima. Ou seja, ele chega nesse ponto de compressão máxima, a mola vai empurrar ela na direção contrária, e ele quer saber, dado a força de atrito estática, se ele se move. Então aqui eu vou economizar espaço e vou apagar essa solução do item A, e a gente responde aqui nesse espaço, tá bom? Então, para isso, é preciso que primeiro, né, vamos botar aqui, item C. Para isso, é preciso que primeiro eu entenda qual é essa força elástica que a mola está fazendo na pedra. A gente pode obter isso pegando aqui o módulo dessa força elástica, né, que é Kx. Esse x a gente acabou de calcular, esse x é 16,38 metros. E esse K, essa constante elástica, é igual a 2 newtons por metro. Então, essa força elástica que está empurrando o bloco no sentido contrário, após ele chegar nesse ponto de compressão máxima, é de 32, aqui aproximadamente, 0,8 newtons, né? Aproximando aqui essa compressão por 16,4, tá certo? Mas aí você tem que comparar essa força com a força de atrito estático, né? Então a gente lembra lá que a força de atrito estático, né, o máximo da força de atrito estático, lembrar disso, tá bom? O máximo da força de atrito estático é igual a normal vezes mi estático. Então, isso aqui é o máximo que a força de atrito estático pode ter, tá certo? Ou seja, se eu exceder por essa força, o bloco vai se mover. Enquanto eu não exceder por essa força, o bloco não se move. Mas aí, quando você substitui os valores, né, de massa, de gravidade, mi estático, eu deixo isso como exercício para vocês encontram que esse valor de força de atrito estático é 117,6 newtons. Em outras palavras, este valor aqui de atrito estático máximo que ele pode ter é muito maior do que essa força elástica que está empurrando o bloco. Então, como essa força elástica não excede essa força de atrito estático, o bloco vai ficar parado. Certo? Então, a resposta final, a pedra vai se mover? Não. Depois que ela parar naquele ponto de compressão máxima, o atrito estático não vai permitir que ela se mova na direção contrária. Então, a pedra vai ficar parada.
certo? Então eu espero que todos tenham entendido a solução desse problema e até o próximo vídeo. Muito obrigado.